mas vou tentar fazer o melhor possível. Bom, então vamos então iniciar a nossa mesa redonda, que vai encerrar o curso de verão deste ano, que foi um curso de verão particular, um pouco atípico, mas julgo que denso, eu não direi pesado, mas denso porque teve uma quantidade significativa de comunicações, mas que também foram qualitativamente significativas, e ao longo de 4 dias nós fomos percorrendo alguns temas, ou fomos revisitando temas que em diferentes anos são abordados nos nossos cursos de verão. Começámos com o património, com as paisagens, com vários aspectos, e terminamos hoje com a preocupação relacionada com a questão da coesão territorial. A coesão territorial, que é um tema, uma problemática atual, pertinente, e hoje ainda mais pertinente por razões várias, e nós, porque o dia foi longo e para não me estar a alongar muito, eu apresento os 2 colegas e amigos que vão, digamos, dar os seus contributos. Eu vou fazer apenas uma breve apresentação para não me alongar muito, até porque não terei pouco a dizer ou pouco a acrescentar. Vou fazer apenas alguns apontamentos, mas sobretudo para apresentar os 2 colegas e amigos que são por demais conhecidos. De qualquer forma, sobretudo para os colegas brasileiros, referir que o professor Lourenço Lopes Trigal, portanto, é geógrafo, professor na Universidade de León, e que se dedicou, conhece muito bem Portugal, trabalhou com muitos de nós, e tem, digamos, uma vasta obra relacionada com temas relacionados com a fronteira, com a questão da cooperação transfronteiriça, que é um tema que ele hoje irá abordar. O colega, o professor João Ferrão, do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa, portanto também tem uma vasta obra relacionada com esta temática, tem um percurso amplo, percorreu várias, tem com particular incidência, por exemplo, nas questões do ordenamento do território, onde foi, digamos, secretário de Estado durante uma legislatura, e portanto irá abordar a questão da coesão territorial como princípio político e fantasia mobilizadora. Portanto, eu não me vou alongar muito nas apresentações, porque o que importa é ouvir as pessoas. Do meu lado, eu dei um título que é um pouco mais para situar a problemática, vista a partir de um olhar a partir dos territórios de fronteira, dos territórios deste interior que nós percorremos nestas nossas deambulações anuais, que percorremos as áreas da Guarda à Salamanca. Portanto, andamos ali a saltitar. O que nós estamos a falar são territórios, digamos, com uma especificidade e com uma posição muito particular. Digamos, são territórios para os quais há várias adjetivações, nem sempre com conotações positivas, que até, às vezes até estigmatizantes, que lhe são colocados, são calcanhares do mundo, são extremos, são periferias, mas são fundamentalmente territórios de interior, que é um outro conceito que só por si daria um longo debate, mas são sobretudo territórios de partida, de imigração, de êxodo. Portanto, são territórios marcados pela ausência. Eu julgo que a ausência, a geografia da ausência é algo que os tem marcado. A ausência, do ponto de vista demográfico, digamos, a questão da demografia é um toque importante, o que coloca estes territórios, digamos, com aquela designação que aparece muito vulgarmente, de baixa densidade, mas é uma baixa densidade que não é apenas demográfica, é também social, é económica. A economia mudou consideravelmente, a agricultura já não tem a mesma expressão, perdeu significado, digamos, os serviços são mais serviços de apoio à população, a industrialização que existia também, houve uma certa desindustrialização, portanto há uma marca de ruralidade
e uma certa organização do território que é muito centrada em pequenos lugares, aldeias e cidades de pequena e média dimensão, um pouco, digamos, que têm cumprido, se calhar, um papel mais ativo do que cumpriram no passado. Do ponto de vista das políticas públicas, esta geografia das ausências, e sobretudo é essa a expectativa que se tem, é que, sem metáfora, mas que a geografia da ausência se revertesse numa geografia da esperança. Isto é, aquilo que estamos meio século passado de desenvolvimento regional, hoje de coesão territorial, há um longo caminho que nestes 50 anos foi percorrido. Houve vários ciclos de políticas públicas iniciadas depois da nossa adesão em 86 à União Europeia, mas neste momento estamos aqui num ponto, e eu vou já terminar, porque o que importa é ouvir os nossos conferencistas. O que estamos aqui num momento particular, que é no início de um novo ciclo de políticas públicas. Portanto, estamos a iniciar um novo ciclo. Houve, no passado, alguma discriminação positiva de algumas abordagens territoriais que enfatizaram o território. Eu julgo que estamos aqui no momento de nos interrogarmos como é que esta discriminação, ou como é que se compatibiliza as novas agendas, as agendas do digital, do verde, isso que se fala, digamos, com este enfoque territorial. Eu com isto termino, porque julgo que é uma preocupação que existe do lado de quem está nestes territórios próximos da fronteira, um pouco para, porque de fronteira estamos a falar, se calhar para passar a palavra ao Lourenço e para ele nos dar o seu testemunho sobre o modo como vê uma revisitação da fronteira nos países europeus e americanos. Bien, boa tarde y saludos para los ausentes compañeros de esta mesa redonda y saludos especiales a los organizadores del Centro de Estudios Ibéricos, que desde hace muchos años son muy queridos por los universitarios de Salamanca y de León en concreto. En este curso está realmente establecido en un punto clave de este año pospandémico e intrapandémico aún, en el que está claramente representado el mundo de Brasil, de América, por tanto, Ya está, ya es conectado. y el mundo de Europa, el mundo de la península Ya está ibérica. conectado, ¿eh? Compañeros, Ya estoy viendo a Lorenzo hablar. Profesores y alumnos, aquí tenemos al profesor Valentín Cabero, que nos acompaña ya a distancia, y españoles. Por tanto, en este ámbito voy a comunicar mi exposición de esta tarde para hacer una revisión de la cooperación transfronteriza, territorial, socioeconómica, en países europeos y americanos, sobre todo en el mundo más cercano al centro núcleo de este curso de verano, que es, por un lado, España y Portugal, la península ibérica, pero sin olvidar las fronteras europeas y mucho menos las fronteras suramericanas y centroamericanas. En este ámbito de la atracción del fenómeno frontera, los geógrafos, pero muchos estudiosos más, periodistas también en los últimos tiempos, está siendo un tema realmente de primera página, digamos, pero también de primera línea de investigación, si cabe, en algunos países americanos, sobre todo Estados Unidos, claro, y también en Europa, donde en ambos casos, América y Europa, ya han recogido desde exactamente hace ahora 50 años asociaciones de estudios de las fronteras. Asociaciones que se han consolidado en Norteamérica, también en Canadá, Estados Unidos, Canadá y sobre todo en los países occidentales europeos.
españoles y portugueses llegamos algo más tarde a este interés por las fronteras, ciertamente. Y en España y Portugal los primeros que llegaron fueron o literatos que hablaban ya mucho tiempo atrás de los espacios de frontera y el paisanaje de la frontera, los pueblos de la frontera, las aldeas rayanas, tanto en la raya hispano-portuguesa como en el Pirineo franco-español, de manera que en ambas vertientes. Y ahí han llegado también los académicos universitarios, entre ellos los que somos ahora en esta mesa, que estamos planteando el estudio, geógrafos. Los geógrafos han llegado algo más tardíamente al interés del estudio de la frontera. En esto cabe pensar que los años 90 estaban ya siendo necesario esta línea de investigación. Y ciertamente con apoyo de la Comunidad Europea, con apoyo de nuestros gobiernos comunes, de España, Portugal concretamente, nos lanzamos algunos académicos de Lisboa y algunos académicos de universidades españolas cercanas a la frontera con Portugal a iniciar estos estudios. Si cabe, Salamanca podía ser el núcleo central de todo esto, en torno al profesor Cabo Alonso, el profesor Cabero, más directamente, y en esa línea participamos también desde otras universidades, Santiago, León, Cáceres, Extremadura, Cáceres y algo más reciente en Huelva. De manera que rodeamos la frontera, la raya. Bien, esa es la atracción de la frontera entre los geógrafos. Más tardíamente que con literatos y sobre todo periodistas, pero el estudio de la frontera abarca territorios, regiones, ciudades, paisajes, desarrollo local, territorial, económico, migraciones, en fin, estamos en el momento en que se ha diagnosticado repetidas veces la frontera ibérica hispanolusa. Igualmente la frontera franco-española. En esto fueron más adelantados los geógrafos franceses. Jean Sermet, especialmente, fue el pionero de este campo en el Pirineo francés y muy también en el mundo hispano. Él era un hispanista. Fuera de este ámbito más cercano ibérico, como decía, los norteamericanos han llevado a cabo importantes estudios de las políticas de desarrollo entre los espacios de frontera y particularmente entre México y Estados Unidos, entre Estados Unidos, Canadá, pero más recientemente, hace unos 20 años, colegas de Brasil han estudiado también, por ejemplo, la frontera de la Amazonia con Perú, de manera que estos lazos se han ido extendiendo y estos estudios en las fronteras de otros espacios latinoamericanos también. Por tanto, el paso dado en los últimos tiempos en lo que es la literatura sobre la frontera y la cooperación transfronteriza ha llegado ya muy consolidada a nuestros días. Algunos de nosotros, particularmente, hemos estado estudiando fronteras en América y en la península ibérica. En mi caso, tuve la suerte de participar en grupos de trabajo avalados por institutos estatales y europeos para el estudio de distintos países de América Latina y por mi propia voluntad también he estado en la frontera de Estados Unidos y México en distintas ocasiones y particularmente en el grupo de geocrítica
y todo lo que se refiere también, como no, al Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana y en Ciudad Juárez. En este campo, últimamente he tratado también el trabajo de la frontera franco-francesa, franco-española. En estos días he publicado un estudio sobre lo que es el espacio vasco-español-francés. Creo que es un caso muy particular y de mucho interés para los españoles y los franceses. Pues bien, dicho esta entrada, voy a centrarme en 3 aspectos de la cooperación transfronteriza que tiene su interés, como no, en las políticas de cohesión territorial, particularmente en el último documento de política de cohesión en Europa, que es para el periodo 2021-2027. La cooperación transfronteriza es algo indudable de peso y de importancia en este estudio. La frontera hay que verla, por tanto, como espacio de delimitación, pero también como espacio de comunicación. De un lado, la frontera cierre, a veces tensionada, en disputas, en conflictos, en guerras incluso, y la frontera abierta, flexible, donde es perfectamente fácil con un documento a veces, pero siempre fácil en lo relativo de estos espacios de frontera, traspasarla, particularmente en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá me refiero, y particularmente en la Unión Europea, en lo que llamamos las fronteras interiores. Es fácil traspasarla, sin problemas, generalmente. Solamente en situaciones excepcionales esas fronteras se hacen duras, por ejemplo, o se cierran. En caso de un conflicto de migraciones ilegales, en un conflicto terrorista, como tuvimos años atrás en el espacio vasco, español, francés, y fronteras, como estamos viendo ahora, tensionadas, muy tensionadas, que son las fronteras exteriores de los estados de la Unión Europea. Es decir, hay que delimitar en el argot del lenguaje de fronteras entre fronteras interiores de los espacios de los estados que tienen fuertes relaciones, un espacio de comunicación como es el espacio Schengen en Europa, y de otro lado las relaciones no siempre ordinariamente factibles de traspasar y que a veces son muy complejas y producen en ocasiones crisis, conflictos. Bien, estas fronteras interiores como las ibéricas, las de Europa Occidental y las de la Unión Europea, los 27 estados de la Unión, son traspasables y hay un proceso que desde hace años se denomina muy acertadamente de acciones políticas, procesos de desfronterización. Esto es claro en la Unión Europea y en algún caso diría también Estados Unidos, Canadá. Pero generalmente no es así en el mundo actual. En el mundo actual hay un aflojar, un permitir, traspasar en ciertos momentos, en cierta libertad, pero en ocasiones más frecuentes la frontera se cierra o se cierra en horas determinadas o se cierra para determinados visados o se cierra por determinadas causas o crisis entre estados. En este caso, en el primero, en el de las fronteras abiertas, traspasables, las europeas y las de Estados Unidos, Canadá, es el modelo de frontera cooperación, donde las políticas de cohesión territorial son factibles y continuadas en el tiempo. Estos son los enfoques que quiero resaltar aquí. Se puede hacer una política a medio y largo plazo, se puede trazar una política no solo puntual de una
inversión en un proyecto de infraestructuras de comunicación, es decir, a abrir puentes a la comunicación, bien, pero hay que mantener esas relaciones, hay que desarrollarlas y hay que producir políticas de cooperación avaladas por las políticas de cohesión territorial. Tanto es así que los que hablamos en este campo, los geógrafos españoles, lo hemos advertido muy claramente lo que fue la frontera de la raya hispano-portuguesa, luso-española, en los años 60, 70 y principios de los años 80, donde era muy difícil en ocasiones una política común o prácticamente ausente. No existía, salvo para hacer grandes obras como el sistema Duero Internacional de embalses hidroeléctricos y de aprovechamientos del agua. Salvo en esas ocasiones, pocas políticas de cohesión y no se hacía prácticamente nada. Era una frontera vigilada, tensionada no, pero sí vigilada para unos y otros españoles o portugueses, o para todo el mundo. Frente a esto, la Unión Europea, año 1986, que abren el paso de ingreso en la Unión Europea, España y Portugal, 1986, por tanto, 44 años ya, abre la posibilidad de intercomunicar, 34 años, perdón, 34 años, abre la posibilidad de comunicar, de relacionar y de mantener políticas a medio o largo plazo. Esto ha cambiado en gran medida. La desfrontalización, en este caso, está aplicada en la frontera de España-Portugal, lo mismo que en la frontera de España-Francia y en otras fronteras de la Unión Europea, fronteras interiores. En cambio, la refronterización con un paso adelante, dos atrás, en las políticas y en el acercamiento, es evidente en las fronteras exteriores, las fronteras de Europa y África, Europa y Asia, especialmente, o las fronteras de Unión Europea, los países bálticos, los países de Europa Oriental, con Bielorrusia o con Rusia o Ucrania. Esas fronteras en algunos momentos se cierran y si no es así, sobre todo cuando hay flujos migratorios especiales. La frontera euroafricana en el lado occidental, es decir, en el arco que va desde Canarias hasta Argelia, frontera occidental de noroccidental de África y frontera del estrecho de Gibraltar. Esta es bien distinta a otras fronteras tensionadas del resto del mundo. Cada caso es diferente. Pero el ejemplo es paradigmático en lo que ha ocurrido este mismo año con la crisis de todos conocida, supongo, incluso nuestros amigos de Brasil, la crisis que ha sucedido hace unos meses en nuestra ciudad española de Ceuta, en el norte de Marruecos. La crisis ha sido un ejemplo más, entre otros, que aparece de cuando en cuando y tensiona toda la frontera. Se rompen políticas que estaban mantenidas hasta ese momento entre España, Marruecos, la Unión Europea, Marruecos, Andalucía, región española, con la región marroquí del norte, el Rif. Se rompen relaciones culturales o se cierran coyunturalmente políticas y programas, acciones de cooperación transfronteriza. Esto es lo que ha ocasionado la denominada crisis de Ceuta de marzo a abril pasado y que todavía colea, todavía está presente. Hay sucesivas crisis fronterizas.
el caso del estrecho de Gibraltar, quiero advertir que se ha cerrado con esta crisis lo que es la operación Paso del Estrecho. En el año 2019, esta operación de pasar el estrecho de Europa a África y de África a Europa se ha interrumpido cuando en años normales, 2019, por ejemplo, era una densidad de tráfico extraordinario procedente de Europa Occidental y de España hacia Marruecos y otros países cercanos, pero sobre todo hacia Marruecos. En 2019, 3.340.000 viajeros en las dos direcciones y 760.000 vehículos. Esto se ha interrumpido por estas crisis de este año. También por la crisis pandémica del año pasado y que colean este año. Ambas se han juntado para formar una gran crisis. El ejemplo, ya para ir yendo al lado de América y terminar allí, voy a poner el ejemplo no de la frontera norte, que para mí es la más conocida y la que más estudios hay, ¿no? La frontera de Estados Unidos-México, la frontera norte, para los mexicanos y centroamericanos. Pero voy a referirme brevemente a la frontera de Brasil. Las fronteras de Brasil, de ese gran estado que tiene el mayor perímetro de fronteras de América, por supuesto, 16.826 kilómetros, que limita con todos los estados suramericanos del subcontinente suramericano, excepto Chile y Ecuador. Pues bien, estas fronteras de Brasil con los estados vecinos son fronteras donde en ocasiones se producen problemas, ¿cómo no?, de flujos de personas, de migrantes, de mercancías, contrabandistas, y qué decir, por ejemplo, de la frontera trinacional tan reconocida en el mundo como es Ciudad del Este, Foz de Iguazú, Puerto Argentino, ¿no? Puerto Iguazú. Particular relevancia tiene la frontera de la macrorregión periférica de la Amazonia, de la Amazonía. La cuenca hidrográfica, los espacios de borde del bosque ecuatorial, que se extienden en territorios de 9 estados, que viene a ser desde el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978 una comunidad internacional jurídica en el papel de relaciones, interrelaciones, de protección de las relaciones, de los flujos y sobre todo de la cuenca amazónica. Comparte la mayor zona forestal del mundo, donde viven pueblos aborígenes que siempre han traspasado libremente sus propios ámbitos, incluidos donde ahora hay fronteras estatales, de estados. Pues bien, las acciones de cooperación interestatal tratan ahora de promover aquí el desarrollo armónico de los respectivos territorios amazónicos, algo bien difícil en esta frontera. No es una frontera tan fácil de traspasar como en otras partes del mundo, por las condiciones físicas, naturales, me refiero. Hay que asegurar, en este caso, la libertad de navegación, hay que asegurar la acción clandestina ilegal de explotaciones de empresas extractivas y también la acción controladora y militar de los respectivos estados. Eduardo Nogueira, o Ricardo Nogueira, colega geógrafo de la Universidad de Manaus, lo ha estudiado especialmente y también otros colegas de Brasil. En fin, Brasil es un ejemplo, el más claro y más reconocido en el mundo de la frontera Estados Unidos-México, la que podríamos tener todo un coloquio dedicado a ello. En fin, para terminar, hemos llegado aquí, en este siglo XXI, después de haber transitado nuestros estados-nación en los últimos
200 años, 150 años, unas fronteras vigiladas, unas fronteras con un límite, una raya, unas fronteras borde. El concepto y término más conocido de frontera en el inglés de Norteamérica es el border, ¿no? Por tanto, la frontera borde, que sería la frontera que tiene dificultades de tránsito. Como principales unidades del sistema mundo, los estados tienen que conservar este momento también más abierto, más de globalización, las fronteras propias. Hace pocos años era común, tanto en América como en Europa y en el mundo, pensar que las fronteras se iban a terminar algún día. Especialmente lo decíamos los europeos, porque si todos los estados tuvieran el modelo de Europa, podríamos llegar a un estado abierto en cada caso, en cada país. No lo hemos visto por las crisis y sobre todo por la crisis sanitaria del COVID-19. Es así que la frontera sigue siendo un elemento principal del Estado y esto dificulta, por un lado, y también posibilita, por otro, la política de cooperación y la política de cohesión territorial. En fin, a un lado y otro de la frontera es posible la cohesión territorial, pero siempre que haya también acciones y políticas de cooperación que van de la mano a corto, medio y largo plazo entre instituciones de los estados, de las regiones, de las comunas o municipios y particulares, empresas, el mundo de los ciudadanos y el mundo empresarial. En este caso sí que es necesario que esta coparticipación público-privada se lleve a cabo para fortalecer esa cohesión y esa colaboración, cooperación en un lado y otro de cada frontera. Esta es mi intervención y espero que haya sido claro en mi exposición y dar paso a Luis Jacinto. Muchas gracias. Está sem som, Rui. Rui. Peço desculpa, certo. Obrigado, Lourenço. Acho que foi claro, ficaram algumas ideias que são base na discussão que se tem e que se volta sempre sobre a questão das fronteiras, a desfronteirização e a refronteirização, as Europas sem fronteiras, mas o paulatino regresso das fronteiras por um motivo ou por outro, não é? A especificidade, a diversidade de situações, de contextos económicos, sociais e políticos relacionados com as áreas de fronteira, um pouco por todo o mundo, como acontece, os problemas específicos que as fronteiras carregam, ou os espaços fronteiriços, em alguns casos a reclamarem políticas próprias, mas podemos falar isso depois no debate, se existirem questões, e portanto eu passava a palavra ao João Ferrão para fazer a sua intervenção. Ele, melhor do que eu, dirá o contexto e o tema, e portanto, obrigado, João, por estares connosco e bem-vindo ao Centro de Estudos Ibéricos. Muito obrigado. Começo por agradecer este convite. É a primeira vez que eu colaboro neste curso, que sei que tem ecos muito positivos em Portugal, em Espanha, no Brasil. Queria também saudar em especial a presença do Rui, do Lourenço e todos aqueles que estão hoje aqui conosco para discutir estas questões. O Lourenço focou a sua intervenção na fronteira, nas questões da fronteira. O meu ponto de partida vai ser outro, vai ser o da coesão territorial, do conceito de coesão territorial, mas no final vou tentar cruzar esta minha intervenção com a do Lourenço,
Isto é, penso que pode ser um exercício interessante e pedagógico partirmos de focos diferentes, a fronteira e o conceito de coesão territorial, e depois cruzá-los no final para ver em que medida estes dois debates, que são relativamente autónomos, a questão da fronteira e a questão da coesão territorial, se podem ajudar reciprocamente para nós olharmos para o território de uma outra forma. Eu atribuí, aliás foi-me pedido, eu atribuí um título a esta minha intervenção, a coesão territorial como princípio político e como fantasia mobilizadora. E no final irão perceber porque é que eu escolhi este título, princípio político e fantasia mobilizadora. E aquilo que eu vou dizer tem em conta que no curso temos colegas espanhóis, temos colegas portugueses, temos também colegas brasileiros. E, portanto, talvez, sobretudo para os nossos colegas brasileiros, é importante perceber de que falamos quando falamos de coesão territorial. Eu vou fazer três conjuntos de comentários que formam uma sequência para depois, no final, cruzar com alguns dos aspectos que o Lourenço referiu. O primeiro aspecto que eu queria, a primeira ideia que eu queria sublinhar é esta. Pode parecer surpreendente, mas o conceito de coesão territorial é um conceito europeu e recente. Ele nasceu há 25 anos. Até aí, na Europa, e nomeadamente na União Europeia, ou antes na Comunidade Económica Europeia, falava-se em coesão social, em coesão económica, mas não se falava em coesão territorial. E foi em 1995, numa reunião da Assembleia das Regiões Europeias, que se realizou em Antuérpia, que pela primeira vez foi utilizado não apenas a expressão, mas o conceito de coesão territorial. E é muito interessante perceber que este conceito de coesão territorial foi introduzido pelos franceses. E foi introduzido pelos franceses porque em França, há décadas, no âmbito das políticas que em França se chamam aménagement du territoire, que nós traduzimos, não é bem o mesmo ordenamento do território, mas no âmbito da política francesa da aménagement du territoire, havia uma questão persistente, estrutural, que era a do desequilíbrio enorme entre a região de Paris e as outras regiões. Portanto, foi apenas há cerca de 25 anos, em 1995, que o conceito de coesão territorial foi introduzido no debate europeu. E esse conceito teve um processo de gestação durante cerca de 12 anos. Isto é, o conceito era, ou se calhar a expressão, mais do que o conceito, a expressão coesão territorial era invocada, por exemplo, no Tratado de Amsterdão de 97, ou num documento estratégico que foi muito importante na altura, que era o Esquema do Desenvolvimento Espacial, o EDEC da União Europeia de 99, são documentos que se referem à questão da coesão territorial, mas de uma forma muito pontual. E, na verdade, é apenas em 2007, 2009, que nós podemos falar no nascimento formal, oficial, do conceito de coesão territorial no contexto da União Europeia e, portanto, das políticas da União Europeia. Em 2007 é aprovada a Agenda Territorial para a União Europeia e esta Agenda Territorial baseia-se muito justamente no conceito de coesão territorial. No mesmo ano, 2007, é aprovado o Tratado de Lisboa. É um tratado, portanto tem uma componente vinculativa para todos os Estados-membros, embora este tratado tenha que ser ratificado
pelos parlamentos de todos os países Estados-membros, mas o Tratado de Lisboa, pela primeira vez, reconhece que a coesão tem 3 dimensões. Além da coesão económica e da coesão social, há também a coesão territorial. Em 2008, portanto, este é um processo seguido. Em 2008, a Comissão Europeia lança para debate público o que se chamou o Livro Verde sobre a coesão territorial, e o debate era sobre o que se entende por coesão territorial e porque é que a coesão territorial é importante para a União, para o projeto europeu, e em que medida é que o conceito de coesão territorial deve ter uma transformação ou uma expressão nas políticas. Em 2009, o Tratado de Lisboa entra em vigor, o que significa que o conceito de coesão territorial passa a ter existência formal, e no mesmo ano, este aspecto é muito importante e vão ver porquê, em 2009 também, portanto no mesmo ano, é publicado um relatório que ficou conhecido como o relatório Barca, um autor italiano, Fabrizio Barca, que defendia aquilo que ele chamava o place-based approach, isto é, uma abordagem baseada no desenvolvimento integrado dos territórios. Ora, qual é aqui o ponto essencial, do meu ponto de vista? O ponto essencial é que o nascimento formal do conceito de coesão territorial coincide no tempo com um novo paradigma sobre estas questões, baseado no relatório Barca, mas em relação ao qual já havia estudos anteriores que apontavam para o mesmo sentido. E qual é essa mudança de paradigma? Essa mudança de paradigma é a passagem lenta, contraditória e com muitas tensões entre o paradigma tradicional, funcionalista, redistributivo, em que se pressupunha que, em nome do equilíbrio e do combate às assimetrias, as regiões mais desenvolvidas deviam apoiar as regiões menos desenvolvidas. Este era o paradigma tradicional. E o relatório Barca vem opor a este paradigma redistributivo, como eu disse, o paradigma do desenvolvimento integrado de base territorial. E esse novo paradigma tem vários elementos que, na altura e sobretudo nos anos seguintes, se revelaram muito importantes do ponto de vista das políticas. Em primeiro lugar, a política regional não é apenas para as regiões menos desenvolvidas, a política regional é para todos os territórios. Isto pode parecer um aspecto, um pormenor, mas foi muito importante porque rompeu ou procurou romper com a visão redistributiva. Em segundo lugar, introduziu de forma muito central a ideia de diversidade dos territórios, dizendo: na União Europeia não existem apenas regiões, a situação é muito mais complexa. Existem as regiões dos vários países, mas existem regiões transfronteiriças, existem sub-regiões, existem cidades, existem as áreas dentro das cidades, e, portanto, quando se fala em desenvolvimento do território, nós não estamos necessariamente a falar de desenvolvimento regional, estamos a falar desta diversidade de territórios. Reparem que já houve aqui duas alterações fundamentais. Não estamos a falar apenas das regiões menos desenvolvidas, estamos a falar de todas, não estamos apenas a falar de regiões, estamos a falar de territórios. E não é por acaso que a designação desenvolvimento regional lentamente vai sendo substituída pela expressão desenvolvimento territorial. O desenvolvimento territorial pode ser regional, pode ser subregional, pode ser urbano, pode ser transfronteiriço, assume essa enorme diversidade. E, finalmente, este novo paradigma introduziu ou deu uma enorme importância a três aspectos fundamentais
e sobretudo na ótica que o Lourenço esteve a referir, na ótica transfronteiriça, mas não apenas. Quais são esses 3 aspectos? A cooperação entre diferentes atores, públicos, privados, associativos, ou seja, não estamos a falar apenas de atores públicos, estamos a falar de cooperação entre diferentes atores, ideia de cooperação. Segunda ideia fundamental, a ideia de coordenação de políticas, coordenação vertical entre a União Europeia, o Estado, as regiões, o nível local, coordenação horizontal, por exemplo, nas regiões fronteiriças, e coordenação também entre políticas territoriais e políticas setoriais, e para além da ideia de cooperação entre atores e da ideia de coordenação entre políticas, surge uma outra ideia central, um conceito central, que é o conceito de governança multinível, isto é, entre os diferentes níveis administrativos, e de governança de base territorial. Por exemplo, no caso das regiões transfronteiriças, estaríamos frente a uma nova forma de governança de base territorial que envolvia atores e políticas e comunidades de 2 lados de uma mesma fronteira. Isto leva-me então, portanto, o primeiro ponto que eu queria deixar era este. A ideia ou o conceito de coesão territorial é recente, tem cerca de 25 anos, mas na verdade, formalmente, ele existe apenas desde 2007, 2009, e o seu nascimento coincidiu com este relatório que marca uma mudança de paradigma, do paradigma funcionalista, redistributivo, tradicional, para o paradigma do desenvolvimento territorial integrado. Isto leva-me então ao segundo ponto. E o segundo ponto é, quando nós hoje falamos em política de coesão, ou, se quiserem de outra maneira, quando nós falamos de coesão territorial no contexto da política de coesão, estes 2 modelos, estes 2 paradigmas existem em tensão. E o que é interessante é que, do ponto de vista retórico, ambos têm o mesmo objetivo, isto é, com a coesão territorial, o objetivo é aumentar a equidade territorial no acesso a infraestruturas, no acesso a serviços, no acesso a bens essenciais. Ou seja, como se dizia há uns anos, ninguém pode ser prejudicado pelo facto de viver num determinado território. Portanto, esta ideia da equidade territorial, a ideia de combater disparidades, de combater assimetrias territoriais, é a ideia fundadora e é uma ideia até agora intemporal, isto é comum, mas o que é diferente são os caminhos para atingir essa equidade territorial. E, de facto, nós temos 2 caminhos que, em abstrato, são completamente opostos. A visão redistributiva, que foi dominante e que está em perda relativa, e a visão do desenvolvimento integrado de base territorial, que é mais recente e que está em ascensão. E esta era a segunda ideia que eu queria deixar, que é, apesar de haver um objetivo comum, há 2 caminhos completamente diferentes. E entre esses 2 caminhos existe uma tensão inevitável. Isto leva-me então ao terceiro conjunto de comentários que eu queria fazer, e que é o seguinte. É muito interessante porque, do ponto de vista político, a nível da União Europeia, o conceito de coesão territorial sempre se manteve como um conceito vago, ambíguo e polissémico. Isto é, nunca houve a preocupação de haver uma definição, poderíamos dizer, científica de coesão territorial. Eu lembro que na altura houve uma grande discussão entre políticos e académicos, em que os académicos diziam, bom, mas é necessário
definir exatamente o que é que entendemos por coesão territorial, e do lado político sempre houve esta ideia, esta preocupação, este objetivo de manter o conceito, como se dizia, flexível. Isto é, suficientemente vago, suficientemente ambíguo e suficientemente polissémico para poder acolher perspectivas diferentes e caminhos diferentes. Portanto, em nome dessa flexibilidade, e ao contrário do que acontece em ciência, onde nós procuramos ter conceitos rigorosos, que estão sob disputa, que são discutíveis, que são sempre depois substituídos por outros, mas o objetivo é formular conceitos rigorosos. Ao nível do conceito de coesão territorial e no que diz respeito aos decisores políticos, nunca houve essa preocupação, pelo contrário, houve sempre a preocupação de manter o conceito suficientemente aberto para poder ser ambíguo e polissémico. E, portanto, flexível. E é aqui que se justifica, então, o título que eu dei a esta minha intervenção, a coesão territorial como princípio político e como fantasia mobilizadora. Ou seja, a maior parte de nós, não todos, mas a maior parte de nós somos académicos e, portanto, poderíamos pensar, mas porquê que nós não temos um conceito cientificamente definido de coesão territorial? Não temos, porque a coesão territorial é um princípio político e, como princípio político, ele faz parte do Tratado de Lisboa e é aquilo que eu chamo uma fantasia mobilizadora. As fantasias mobilizadoras são importantes, são como outras expressões, sustentabilidade, policentrismo, que é também uma expressão muito europeia, são fantasias mobilizadoras no sentido em que são ideias que nos mobilizam e que fazem a ponte para uma determinada causa, para uma determinada finalidade, para um determinado objetivo, mas que não têm necessariamente a preocupação de se fechar num conceito rigoroso e muito claro. Ora, isto abre, então, a porta para aquilo que me parece mais importante. A questão fundamental não é discutir, não é procurar encontrar um conceito cientificamente rigoroso para a coesão territorial, porque ele é um princípio político, é uma fantasia mobilizadora e, desse ponto de vista, cumpre o seu papel. A questão fundamental é o como atingir a coesão territorial. E como nós vimos, como eu referi há pouco, existe de facto, embora nem sempre isso seja claro, uma tensão entre o paradigma redistributivo e o paradigma que assenta na mobilização dos ativos e dos potenciais de cada uma das regiões. Bom, dito isto, queria fazer uma ligação com o comentário que o Rui fez no início e também um comentário em relação à intervenção do Lourenço, para depois haver um debate ou uma troca de ideias a partir destas duas abordagens, destes dois focos. O Rui começou por lembrar, e do meu ponto de vista bem, corretamente, que as regiões fronteiriças se caracterizam em grande parte, não exclusivamente, mas em grande parte, por uma geografia da ausência. E que a questão fundamental é como transformar essa geografia de ausência numa geografia de esperança. Bom, então aqui podemos formular uma pergunta muito concreta. Qual dos dois paradigmas que eu referi há pouco é mais eficiente na transformação de uma geografia de ausência para uma geografia de esperança? O paradigma redistributivo ou o paradigma do desenvolvimento territorial integrado, sabendo que justamente nestas regiões caracterizadas por uma geografia de ausência,
o desenvolvimento territorial integrado, no limite, é uma falácia, porque não podemos considerar as condições de desenvolvimento endógeno com as condições que existem noutras regiões, de Espanha, de Portugal ou de outros países que estejamos a discutir. Queria avançar um pouco mais como proposta. O que eu estou a dizer, o meu ponto, a minha perspectiva, não é a de escolher de forma dicotómica a visão, o paradigma redistributivo ou o paradigma do desenvolvimento territorial integrado. O que eu estou a dizer é que, sobretudo em regiões como as regiões transfronteiriças, marcadas por uma geografia da ausência, nós precisamos das duas componentes. Isto é, a componente redistributiva, sendo essencial, não é suficiente, mas da mesma forma, a componente do desenvolvimento integrado, sendo essencial, também não é suficiente. E, portanto, a questão parece-me que é particularmente interessante, porque não se trata de optar ou de opor um paradigma ao outro, trata-se, o que é muito mais aliciante, muito mais interessante, de ver como é que o paradigma redistributivo, ou aspectos do paradigma redistributivo, e aspectos do paradigma do desenvolvimento territorial integrado se devem reforçar entre si em regiões que são regiões caracterizadas por uma geografia da ausência. Esta é, para mim, uma grande questão. E gostaria, para terminar, de relacionar com um aspecto que o Lourenço salientou no final e que é muito importante. Na Europa, nós assistimos, nos últimos anos, de facto, a uma tendência, ainda que desigual, de desfronteirização. Essa desfronteirização é interna, mas não externa, isto é, o esbatimento das fronteiras internas da União Europeia foi acompanhado por um reforço das fronteiras externas da União Europeia. Portanto, é preciso ter algum cuidado com a forma como falamos de desfronteirização, porque a desfronteirização interna implicou a refronteirização externa. Mas o que sucedeu agora com a Covid, mas que já estava a suceder com, por exemplo, a questão dos refugiados, é que, afinal, essa desfronteirização não é definitiva. Pelo contrário, ela, em determinados contextos, está de volta. O problema da pandemia, da Covid-19, foi um exemplo, claro, podemos dizer temporário, mas foi um exemplo de regresso das fronteiras. Os Estados nacionais recorreram de novo à fronteira para impedir a mobilidade de pessoas, de bens, etc., entre Estados vizinhos. Como eu estava a dizer, podemos pensar que depois da pandemia essa fronteira desaparece e voltamos à situação anterior. Mas a questão dos refugiados é muito interessante, porque mostra como o Lourenço não disse exatamente isso, mas penso que, enfim, estou a adicionar um elemento para discussão, é que face a crises sistémicas externas, àquilo que é visto como uma invasão ao espaço europeu, e o exemplo mais claro é o dos refugiados, há Estados-membros que consideram que a fronteira externa não é suficiente e, portanto, reforçam a sua fronteira interna para objetivos particulares. Então, isso poderá significar que, enquanto que no contexto predominante até agora, nós tivemos uma desfronteirização interna, mas uma refronteirização externa no que diz respeito ao espaço da União Europeia, a pandemia, os refugiados, o terrorismo internacional de uma outra forma, isto é,
várias crises sistémicas e globais deste tipo vieram mostrar que a questão das fronteiras está bem viva e que no limite, estou a exagerar, mas que no limite nós poderemos ter uma dupla refronteirização. Uma refronteirização das fronteiras externas da União Europeia, uma refronteirização das fronteiras internas para determinados objetivos. Ou seja, essa refronteirização é seletiva e não genérica. Ora, o que é que isto tem a ver com a minha intervenção sobre o conceito de coesão territorial? Tem a ver porque eu falei na necessidade, sobretudo para as regiões transfronteiriças, de nós não opormos, mas pelo contrário, casarmos de forma profícua a visão redistributiva com a visão do desenvolvimento territorial integrado. Ora, se existe uma refronteirização, ainda que seletiva, das fronteiras internas, isso é um obstáculo muito grave àquilo que são regiões caracterizadas, como disse o Rui, por uma geografia da ausência. Portanto, esses eram os elementos que eu gostaria de deixar para debate. Em primeiro lugar, a ideia de que o conceito de política de coesão é muito recente e é mais frágil do que poderá parecer à primeira vista. Em segundo lugar, que, embora com uma finalidade comum, existem paradigmas diferentes de como garantir uma política de coesão. E, em terceiro lugar, a ideia de que o contexto que nós vivemos hoje, em que a pandemia é um caso extremo, mas em que há ataques ou crises externas de outro tipo, podem eventualmente levar a uma refronteirização externa e interna, repetindo que a refronteirização interna será sempre seletiva, mas que, a existir, esse será um obstáculo para aquilo que têm sido as dinâmicas de cooperação, de coordenação e de governança dos processos de desenvolvimento das regiões transfronteiriças. E, enfim, é este o contributo que eu gostaria de deixar para o debate, dizendo que não gostaria que vissem nestas minhas palavras uma mensagem de desesperança, porque, como o Rui Jacinto, eu, e creio que todos nós e muitas outras pessoas, estamos muito empenhados em transformar esta geografia da ausência numa geografia de esperança. Mas as fantasias mobilizadoras têm um papel importante, mas temos que ter cuidado com elas, porque elas são fantasias, são mobilizadoras, mas são fantasias. E por isso nós temos que introduzir rigor, factos, conhecimento, informação, antecipação de tendências, para perceber até que ponto as dinâmicas que tivemos nos últimos 20 anos podem ser aprofundadas numa mesma linha, ou se, pelo contrário, pelo menos em alguns aspectos, essas dinâmicas não terão que ser revistas, reformuladas, embora a finalidade se mantenha a mesma. E vou tirar o som, porque era esta a intervenção que eu queria fazer. E eu vou colocar o som para não cometer a gafe de há bocado. Não, obrigado, João, acho que foi excelente, porque foi uma visão muito sistemática e bem esclarecedora de um tema, muitas vezes, por ser banal, não ficamos um pouco pela aparência e não digamos, por aquilo, pela carga que contém, que encerra. Como dissestes, coloca-se à consideração das pessoas que ainda resistem, depois de um dia bastante longo,
ainda temos um número significativo. Então, são 70 pessoas, o que é um número considerável, 70 pessoas a esta hora. Exatamente. Portanto, há 70 resistentes. Também temos que compreender que estamos em diferentes fusos horários e que, portanto, o significado da hora pode ser ligeiramente diferente. De qualquer forma, foram lançadas aqui um conjunto de ideias interessantes e eu colocava à consideração das pessoas se há efetivamente alguém que queira colocar alguma pergunta, alguma nota. O nosso colega António Campesino colocou aqui uma questão que eu tento resumir da seguinte maneira, sobretudo, que eu resumia da seguinte maneira, julgo que é sensivelmente esta: qual é o impacto depois de 30 anos de Interreg, que consequências positivas é que teve digamos, como é que isso se traduziu do ponto de vista real em termos de desenvolvimento dos territórios raianos, que é um aspecto que, ao fim e ao cabo, remete para a questão que também aqui foi referida, digamos, de como é que se faz um caminho, eu diria, novo, que torne mais eficaz, que aliás foi este a expressão utilizada pelo João, ou seja, como é que se torna mais eficaz esta relação entre os dois paradigmas, não é? que estão em tensão relativamente à problemática da coesão territorial. Sendo certo que eu acrescentava um outro aspecto, que é o facto de nós também estarmos a viver problemas relativamente novos, diferentes e novos. Estamos a enfrentar um novo e digamos, este novo tipo de problemas também vai exigir novas soluções e que sejamos mais criativos. Não é só do ponto de vista, digamos, dos recursos que têm que ser mobilizados. E aí os recursos, o papel, e aí eu estou de acordo, porque ao fim e ao cabo o João deu quase a resposta, que é a combinação, a complementaridade daquela tensão entre alguma redistribuição que discrimine positivamente alguns territórios, não é? Com abordagens que sejam efetivamente integradas e que tenham que funcionar a escalas variadas, não só urbanas, mas também na relação urbano-rural e também a diferentes níveis. Eu não sei se não estou a ver mais nenhuma questão. Não sei se o Lourenço quer fazer algum comentário, alguma observação. Bueno, ha salido al paso de nuestras intervenciones Antonio Campesino y me alegra de saludarle y estar aquí con nosotros. Los 30 años de Interreg realmente facilitaron como una herramienta de acciones movilizadoras, presupuestos nuevos que venían de Europa para generar esa movilización. Y en ese caso ha tenido sus frutos en los distintos programas interregional en Europa, de las regiones fronterizas, en distintas escalas, local y regional. En la actualidad, los 30 años transcurridos efectivamente dan pie para hacer siempre una revisión general y positiva, en cuanto que si al principio los programas fueron programas destinados a infraestructuras muy necesarias, es decir, acciones de transcurrir mejor en la comunicación entre un lado y otro de las fronteras, abrir nuevos pasos fronterizos, nuevas vías. Eso pasó después, tiempo después, década después, a acciones ya más concretas, más locales,
aparecen las eurociudades, se ha extendido tanto el concepto de eurociudad en los últimos tiempos, que es una idea movilizadora o una fantasía movilizadora en muchas ocasiones. Es un ejemplo. Es un ejemplo que lo hemos podido ver recientemente en la principal eurociudad de la península ibérica, que es San Sebastián, Irún, Hendaya, Bayona, donde mayor tráfico, mayores densidades. Hace 20 años, 25 años, se empezó la eurociudad, se inició ese programa y hoy está muy parado, muy detenido. Problemas institucionales, sobre todo. ¿Qué hacer? Han surgido al mismo tiempo las euroregiones. La euroregión, en cambio, tiene más posibilidades de fortalecerse, al menos entre España y Francia. Es decir, sucesivas transformaciones. Pero entiendo que ha tenido una visión, después de estas 3 décadas, de resultados positivos porque hay una mayor cohesión territorial. Pero podría decir el ejemplo concreto, volviendo a San Sebastián, Bayona, en la frontera hispano-francesa. Es un ejemplo donde habitan 500.000 de personas, aproximadamente 600.000 personas, donde hay la mayor densidad de tráfico internacional en esta zona del suroeste de Europa, y donde las comunidades de un lado y otro son bastante homogéneas, identidades, culturas, pero los intereses son muy distintos y a veces proyectos importantes de mucho presupuesto económico financiero terminan siendo inversiones locales a un lado y a otro, repetidas, inversiones las mismas a un lado y a otro de la frontera. Es decir, no hay una cooperación en los programas, hay una duplicidad de todo, de presupuestos, no hay una cobertura racional de lógica territorial, no hay una concertación, en fin, institucional, política. Y termino. La intervención de Joao Ferrao realmente, como tenemos acostumbrado en su exposición tiempo atrás, termina siendo una reflexión teórica, crítica y desde el mismo título que ha dado de esa fantasía movilizadora que nunca lo había oído y es muy interesante, porque los proyectos terminan muchas veces quedando en el papel y al poco tiempo desaparecen. Pero Europa maneja muy bien esas ideas movilizadoras. Lo que ocurre es que a lo sumo por una generación, ni siquiera por menos de una generación. Lo importante es continuar. Y me preocupa que nuestros oyentes y videntes del otro lado, en América, en Brasil, puedan entender esto como una idea a trasladar a América, como ha ocurrido con la cooperación transfronteriza. Se genera en Estados Unidos, Canadá y en Europa Occidental y hoy se ha extendido a los programas en otras partes del mundo, incluida, por supuesto, América Latina. Pues bien, en esta idea interesa efectivamente que la cooperación junto en estos espacios de frontera, la cohesión territorial terminaría siendo muy favorecedora para proyectos a medio y largo plazo. Entre España y Francia el desarrollo se ha cumplido en este sentido, está más cohesionado el espacio que hace 30 años o 40 años. Entre España y Portugal también está más cohesionado el espacio y articulado y
menos diferencias sociales, económicas de un lado y de otro, esto ha sido muy positivo. Si bien, en efecto, la frontera exterior, la frontera dura fuera de la Unión Europea, esto es una frontera todavía que se ha avanzado muy poco e incluso se ha retrocedido. Por tanto, la cohesión, las políticas de cohesión territorial chocan con este muro, entre comillas, el muro de la frontera exterior. Es todo. Não sei se... Posso fazer, acho, Sim, sim, à vontade. Ok, obrigado, João. um comentário rápido, que é complementar ao que o Lourenço disse. Eu concordo com tudo o que ele disse. Vou juntar uma outra dimensão, que é os 30 anos de Interreg, isto é, os 30 anos de uma fantasia mobilizadora, que é da cooperação transregional, fizeram uma coisa essencial. Nós tínhamos uma fronteira com duas áreas separadas por uma fronteira, e essa intervenção do Interreg e outras aumentaram a integração entre as áreas de um lado e do outro da fronteira e aumentaram a coesão entre um lado e outro da fronteira. Mas muitos de nós somos geógrafos, e os geógrafos gostam muito de olhar para o mundo através de várias escalas. E aqui surge um novo problema, é que, se é verdade que em muitos casos a dinâmica transfronteiriça aumentou a integração dentro dessa região fronteiriça e melhorou a coesão dentro dessa região fronteiriça, pode acontecer que, ao mesmo tempo, esse aumento de integração e de coesão intrarregional, a nível transfronteiriço, coincida com uma diminuição da coesão em relação a outras áreas que tiveram um desempenho muito mais positivo, das regiões metropolitanas, etc. Ou seja, nós não podemos olhar apenas para as regiões transfronteiriças, sendo que elas, do ponto de vista transfronteiriço, tiveram um desempenho claramente positivo. Temos que olhar ao mesmo tempo para o modo como essas regiões transfronteiriças se diferenciam do ponto de vista dinâmico, positivo ou negativamente, em relação a outros espaços. E isso levanta uma questão que é a dos espaços pertinentes do ponto de vista das políticas. E este aspecto, por sua vez, relaciona-se com a tal visão redistributiva. Isto é, se a escala regional transfronteiriça é, de facto, essencial para determinado tipo de intervenções, também é verdade que ela tem que coexistir com outras políticas, e essas políticas, essas outras políticas, têm outros espaços de intervenção, que são mais amplos e que têm que integrar essas regiões e que têm que pôr em contacto os atores dessas regiões com atores que estão noutras regiões. Ou seja, para passar uma mensagem simples, a fantasia mobilizadora em todo o seu esplendor não é um enclave muito integrado e muito coeso, mas cada vez mais longe de quem avança mais rapidamente. Não é isso o objetivo. O objetivo é duplo. O objetivo é aumentar a integração e a coesão intrarregional, intrarregião transfronteiriça, mas ao mesmo tempo aumentar a integração e a coesão dessa região transfronteiriça com outras regiões mais desenvolvidas, que têm um maior potencial de desenvolvimento e que, portanto, naturalmente, têm uma maior capacidade de se ajustar a crises, de recuperar a partir das crises, etc. Portanto, é aí que se cruza, como eu dizia há pouco, é aí que se cruza, ou que se deve cruzar,
esta minha preocupação de não pôr os dois paradigmas como paradigmas opostos, mas, pelo contrário, dois paradigmas que, sobretudo nas regiões transfronteiriças, têm que funcionar como duas faces da mesma moeda, isto é, em que cada uma das dimensões se articula com a outra, de modo a que, de uma forma genérica, o resultado seja superior àquele que seria atingido apenas com base em boas políticas de desenvolvimento territorial integrado. São importantes, são fundamentais, confrontam-se com os problemas que o Lourenço referiu, falta de dinamismo institucional, enfim, os aspectos que nós sabemos, mas mesmo pressupondo que tudo, as instituições, que tudo funcionava muito bem no interior de uma região transfronteiriça, nós não podemos perder a visão do modo como essa região transfronteiriça se integra dinamicamente em espaços mais vastos. Quer do ponto de vista das dinâmicas sociais e económicas, quer do ponto de vista das dinâmicas políticas, quer do ponto de vista das dinâmicas das políticas, que é uma coisa diferente. Muito obrigado, João. Eu atrevia-me a dizer, porque esta é uma conversa que seria certamente longa, ou seria, eu diria que é o início de se calhar de um debate que nós temos que fazer, que fazemos com alguma regularidade, mas se calhar não tanto com a oportunidade que o momento que estamos a viver justifica, no início de um novo ciclo de políticas, e sobretudo porque o SEI está muito comprometido com as áreas de fronteira, que são, ao fim e ao cabo, quase a causa que justificou o seu aparecimento. Se calhar, dentro em breve, nós retomaremos o tema, se calhar para com mais tempo, olharmos para esta problemática destes territórios sobre ângulos, sobre todos estes ângulos que aqui ficaram de alguma forma enunciados. E, portanto, eu atrevia-me, se calhar com pena nossa, porque a conversa podia levar muito mais longe, mas dado o adiantado da hora e tentando compaginar aqui várias coisas, ir encerrando este painel, agradecendo a colaboração dos nossos convidados, que foram excelentes e inexcedíveis na informação e no conhecimento e no estímulo que deram ao debate de temas que são pertinentes para estas áreas de fronteira e, portanto, agradecendo ao João Ferrão, ao Lourenço Lopes Trigal a sua valiosa colaboração para este debate, nós encerraríamos então a mesa redonda para iniciarmos, em breves palavras, o encerramento do curso de verão. E, portanto, eu perguntava à Maria Isabel Jiménez, se tem algo a comunicar para passarmos, digamos, a caminho do fim desta jornada de 4 dias que agora vai terminar. Simplemente agradeceros a los que habéis estado en la mesa del día, esta última y final, que sirve para cerrar esta edición del curso de verano. Agradecer fundamentalmente el trabajo callado y silencioso de Sofía, de Alessandra y sobre todo de Ana Proença, y en toda la infraestructura y en todos los temas relacionados con cómo se ha desarrollado el curso. Creo que a partir de ahora el curso de la 22ª edición seguro que vamos a empezar a pensar en ello desde el Centro de Estudios Ibéricos. Agradecer a todos los que habéis estado. La Universidad de Salamanca certifica este curso. Las cuestiones logísticas a lo largo de la semana próxima se irán resolviendo y se irán enviando los diplomas cuando así sea preciso, cuando se haya justificado la asistencia. Y por mi parte, nada más que agradecer a todos vuestra participación, vuestra presencia, a los que habéis intervenido como panelistas, a los que han moderado estos paneles
y también a los que han participado en las mesas redondas y en las conferencias. De manera especial, agradecer también el trabajo coral, el trabajo conjunto de Ruy Jacinto y mío como coordinadores, pero también como coordinador, aunque no aparezca como tal, de Valentín Cavero, que lleva 21 años al frente de estos cursos de verano y que afortunadamente nos sigue acompañando y nos sigue guiando. Y nos vemos al año que viene, esperemos. Ruy, o Valentín, si quieres hablar. No, gracias, muchas gracias. Não, Valentim, diz. Valentim não quer. Não, eu... Es que tengo mucha prisa para marchar. Ok. Obrigado, Valentim. Não, le espera el medio rural, seguro, profundo. Não, eu é só para reforçar as palavras da Maribel, portanto, agradecer à equipa que conseguiu pôr de pé todo este curso, que é complexo do ponto de vista técnico, do ponto de vista do envolvimento e do empenho, que era a equipa do SEI, a Ana Proença, a Sofia e a Alexandre Isidro, a equipa da Zero Graus, que montou e aguentou, digamos, a comunicação entre vários continentes e tornou possível que nos pudéssemos comunicar, apesar de virtualmente. Portanto, agradecer, como já disse a Maribel, todos os participantes, conferencistas, moderadores de painel, participantes nas mesas redondas e também os que, com cumplicidade, os comunicantes, 80 comunicantes, 80 pessoas que apresentaram comunicações, ou seja, estamos perante uma rede de investigadores de várias universidades, de diferentes países, e eu diria que é uma rede que importa robustecer, articular e estimular para que, como disse a Maribel, participem na próxima edição de 2022, que certamente começaremos a preparar muito em breve. Eu deixava apenas duas notas finais. Por um lado, dizer que, sobretudo, quem apresentou comunicação serão em breve contactados no sentido de vermos ou de se ver como se pode vir a publicar algumas das comunicações que foram apresentadas e a última mensagem, o agradecimento a todos, aos dezenas, às centenas de pessoas que durante estes 4 dias estiveram connosco, mas fundamentalmente aos resistentes que ainda permanecem, desejando-lhes boa saúde e que se cuidem, para que para o ano, presencialmente, possamos viajar entre Coimbra, Guarda e Salamanca. Muito obrigado e até mais ver. Bem-ajam. Salude, que nos veamos al próximo curso. Un abrazo. Chao. Obrigado, João. Lourenço, tchau. Chao, Lorenzo. Tudo bom? No te oímos.